Olá, meus amigos, vamos então dar início à nossa disciplina de Direito Civil 1, iniciando com um tema importantíssimo e imprescindível, não só para entender o direito civil, mas o ordenamento jurídico brasileiro como um todo, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E antes de adentrarmos aí aos dispositivos legais e compreender o seu funcionamento, vamos falar um pouco sobre o que é essa lei, o seu objetivo, né? E até algumas críticas que são trazidas sobre ela. Em primeiro lugar, entenda que essa lei de introdução às normas do direito brasileiro poderia ser entendida como uma lei sobre as leis. Em que sentido uma lei sobre as leis? Porque é ela que vai aí traçar uma estrutura do nosso sistema, do nosso ordenamento jurídico. Em que sentido isso? Em que essa norma traz aí ideias de vigência das normas jurídicas, como se resolve os conflitos entre as normas, como que se aplica o direito brasileiro e quando se aplica o direito brasileiro em detrimento do direito estrangeiro, quando se aplica e como se aplica as normas próprias de direito público aí, e quais são os critérios que devem ser utilizados, dentre outros tantos temas. Então veja que ela, na verdade, não trata do conteúdo próprio das relações jurídicas, mas ela vai tratar aqui, na verdade, de como que as outras leis devem ser aplicadas, quando que essas outras leis devem ser aplicadas. Então veja que ela tem um escopo um tanto quanto diferente da maioria das leis que nós temos no nosso ordenamento jurídico, né? E isso mostra a sua enorme importância, embora ela ainda seja uma chamada lei ordinária, que eu já vou falar rapidinho sobre isso, tá bom? Veja só, vocês também já devem ter ouvido falar, já várias vezes, sobre a Constituição Federal. E alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar também que a Constituição Federal, ela vai tratar especificamente aí dos direitos e deveres fundamentais e tratar da organização do próprio Estado. Veja, se ela é uma lei maior, superior a todas as outras, então hierarquicamente superior, ela não deveria, então, tratar também dessa estrutura própria que a lei de introdução trata para nós? Veja só, aqui nós temos uma questão basicamente histórica, tá? Porque, se fôssemos ver a bem da verdade, a Constituição deveria ter em seu corpo essas regras próprias da lei de introdução. Mas, a ideia de que a Constituição Federal é uma norma jurídica que deve ser aplicada, inclusive imediatamente, até em relações próprias de direito privado, é relativamente recente. E por isso, então, se entendeu que era preciso ter uma lei própria que tratasse sobre as outras leis. Então, veja que não era de uma cultura jurídica até relativamente recente, isso eu digo aí, questão de quase 100 anos atrás, mais ou menos, até um pouco mais, aí dependendo do enfoque que você for dar para o seu estudo, mas não tínhamos essa ideia de que Constituição é uma lei que pode ser aplicada, que tem força jurídica, mas era entendido como uma mera declaração de criação de um Estado, declaração de possíveis direitos que o Estado poderia implementar. Hoje não vemos mais dessa forma. E a Constituição também é uma norma jurídica, possui as normas jurídicas constitucionais. E daí então, veja que pensando dentro desse pensamento antigo, mostra-se necessário criar uma lei que trate sobre o funcionamento do ordenamento jurídico, né? Então, essa é uma crítica que alguns autores fazem, inclusive entendem que atualmente a lei de introdução seria uma lei inconstitucional, mas veja, pela ausência de outra previsão constitucional dessas normas, ela deve continuar vigente, ela deve continuar existindo no nosso ordenamento para organizar aí a aplicação do direito e a estrutura do direito no nosso país. E é tão curioso essa ideia, melhor dizendo, né, que
Antigamente, como até tratei com vocês em aula, o direito privado tinha uma grande prevalência. A ideia de falar de leis, então de regulações, era muito mais presente no âmbito do direito privado e não em direito público, e nem se falava, nem se cogitava até em direito constitucional. Tanto que essa lei de introdução era chamada de Lei de Introdução ao Código Civil até 2010. Até que em 2010 veio a lei número 12.376 e alterou o nome da lei para ficar mais adequado aos nossos tempos, chamando de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Tá bom? Muito bem. Mas veja, alterou o nome, mas não significa aí que a nossa lei de introdução é uma lei nova. Veja que ela é, com seu nome formal da sua aprovação, é o Decreto-Lei número 4.657 de 1942. E a figura até de decreto-lei nem mesmo existe mais no nosso sistema. Hoje em dia, falamos apenas da lei ordinária. Decreto-lei era, na verdade, aí uma espécie legislativa da época da ditadura, né, de Vargas e tudo mais, criada justamente para dizer sobre do poder daquele que chefiava o poder executivo de ele mesmo editar leis, independentemente de um Congresso Nacional, que à época estava fechado. Então, como o presidente não pode editar leis, ele edita decretos, isso vocês vão ver em Introduções do Direito, com calma, certinho. Então se criou a figura do decreto-lei. Como esse decreto-lei da lei de introdução não é contrário ao nosso novo Estado constitucional, trazido aí pela Constituição de 1988, então não temos incompatibilidade. Mas, pela inexistência do decreto-lei, ele foi recepcionado pela nossa Constituição como se fosse uma lei. Então, apesar do nome decreto-lei, temos que entender que a lei de introdução às normas do direito brasileiro é uma lei em si. Tá bom? Essa questão de recepção pela Constituição Federal, essas questões então aí desses conflitos de lei, fiquem tranquilos que adiante, não só em direito civil, mas também em introdução ao estudo de direito, vocês vão estudar, e também em direito constitucional, vocês vão estudar essas matérias e entender essas questões de recepção. Só estou traçando o histórico aqui para vocês entenderem esse funcionamento aí legislativo à época para a existência dessa norma. Bom, dito isso, então, podemos partir a falar agora sobre a lei de introdução em si. E começando pelo começo, falando então aqui do artigo 1º. Olha aí na sua tela. Artigo 1º diz o seguinte: salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. E o parágrafo 1º, o que vai dizer? Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Olha só, aqui então nós temos regras importantíssimas de direito. Primeiro, que se não houver uma previsão expressa na lei, ela só terá vigência após 45 dias da sua publicação no território nacional. Vamos explicar isso para vocês. Então imagina só, um deputado apresenta um projeto de lei, é aprovado na Câmara dos Deputados, encaminha o projeto para o Senado. O Senado aprova também esse projeto. Agora, esse projeto tramita, vai até o presidente da República, que poderá aí então aprovar ou então rejeitar esse projeto de lei, né? Então, olha só, se ele não rejeitar, se ele então aí
aceitar esse projeto de lei, ele então será encaminhado para o Diário Oficial para ser publicado oficialmente. Se essa lei agora, ela não tem qualquer previsão do início da sua vigência, no momento que for publicado lá no Diário Oficial, conta-se 45 dias e passados esses 45 dias, ela entra em vigência e vigor. Tá? Isso no território nacional. Agora, se estiver no estrangeiro, então digamos que você mora em outro país e para você, em alguma relação jurídica sua, se aplica o direito brasileiro. Então, uma relação familiar, contratual, tudo mais, ainda incide a lei brasileira. Muito bem. Nessa situação, veja, veio a lei nova, ela não vai começar a produzir efeitos após 45 dias, mas começará a produzir efeitos após 3 meses. Cuidado com uma coisa, olha só aí na sua tela. Ele fala aqui 45 dias e no parágrafo 1º, 3 meses. Cuidado para não falar 90 dias no estrangeiro. Por quê? Quando a lei se refere a mês, a contagem do prazo é em mês. Quando a lei se refere a dia, você tem que fazer a contagem do prazo em dias. Então, cuidado com isso para não confundir e falar assim, olha, quando está dentro do território nacional, 45 dias. Se é no estrangeiro, 90 dias. Não é isso. Você tem que contar 3 meses. Pensa se pega, por exemplo, fevereiro, março e abril. Fevereiro, salvo ano bissexto, tem 28 dias. Então, a sua contagem vai ser menor que 90 dias por contar os 3 meses, tá? Então, cuidado no momento em que você faz essa contagem aí. Então, olha só. Essas regrinhas que eu trouxe aí para vocês tratam aí, então, dessa ideia da vigência da lei. E veja, essa é a regra do nosso sistema. Mas pode ter exceção, em que o próprio legislador, ele vai, então, determinar o prazo de vigência de uma lei. Então, olha só, a regra é que a vacatio legis no Brasil é de 45 dias, no estrangeiro, 3 meses. E a exceção é que o legislador determine a vacatio legis. E você deve estar falando, peraí, professor, você está falando agora de tal de vacatio legis? Você não tinha falado esse termo pra gente. O que é isso? Veja, é o período em que a lei deve ficar nesse aguardo antes de começar a produzir efeitos, de ter aí então ter vigor. Então veja, 45 dias é o período de vacatio legis previsto na lei para o território brasileiro. No estrangeiro, 3 meses de vacatio legis. Ou então o legislador pode aí determinar um período de vacatio legis que ele entender interessante. Vamos dar um exemplo aqui. Olha só o artigo 2044 do Código Civil. Olha só aí na sua tela. Ele diz o seguinte, que este código entrará em vigor 1 ano após a sua publicação. Ou seja, ele expressamente trouxe um prazo para a vacatio legis. Falou, olha, a vacatio legis é de 1 ano. Após 1 ano da publicação é que este código entrará em vigor. E veja só, Diário Oficial publicou em 11 de janeiro de 2002 o Código Civil. Então, depois do dia 11 de janeiro de 2003 é que ele iniciou a sua vigência. Tá bom? Veja só. Então, tratado esses temas aí, veja que eu falei por várias vezes de vigência e vigor. Essas palavras, essas expressões, têm o mesmo significado? Veja que não.
embora muitas vezes os autores acabam tratando como sinônimo, de maneira atécnica. Mas a verdade é que vigência e vigor têm seu campo próprio de atuação, tem o seu próprio conceito, sua própria definição. Olha aí na sua tela. Quando eu falo vigência, eu estou falando de uma lei que existe, que é válida e está produzindo efeitos. Ou seja, é uma lei aí que ingressou no ordenamento jurídico brasileiro e está ainda presente e produzindo seus devidos efeitos. Agora, vigor tem a ver aqui com a análise somente dos efeitos, em que uma lei que pode estar já revogada, ela ainda pode produzir efeitos. Como assim, professor? Vamos entender. Olha só, o Código Civil de 2002, ele tem vigência e vigor. Por que ele tem vigência e vigor? Porque ele tem validade, ele ainda faz parte, está incorporado no ordenamento jurídico brasileiro e ele está produzindo os devidos efeitos. Então, veja só, enquanto aqui ele estiver, não for revogado, ele tem vigência e ele altera as relações jurídicas, ou então amolda as relações jurídicas civis. Então, ele tem vigor também. Agora, o Código Civil de 1916, ele tem vigência? Não tem. Por que não tem vigência? Porque o Código Civil de 1916 não tem mais validade, porque foi revogado pelo Código Civil de 2002. Mas ele pode ter vigor, e de fato tem. Por quê? Ele pode produzir efeitos em relações jurídicas que foram aí firmadas, celebradas durante a sua vigência, mas que ainda produzem efeitos atualmente. Então, olha só, vou dar um exemplo hipotético aqui para vocês. Vamos dizer que eu celebrei um contrato na época do Código Civil de 1916. E o Código de 16 traçava 3 requisitos para esse contrato. Muito bem, cumpri os 3 requisitos para esse contrato. Vigente, produzindo efeitos. Daí, passaram-se os anos, tudo mais, e que o contrato continuou aí produzindo seus efeitos, continuou aí sendo executado, veio o Código Civil de 2002 logo depois. E o Código de 2002, ao invés de prever 3 requisitos, previu 5 requisitos. E daí, esse contrato anterior só preenche 3, não preenche os 5 requisitos. Quer dizer que ele foi invalidado pelo novo Código Civil? Não. E por que não? Porque aquilo que eu celebrei na vigência do Código Civil de 16 era lícito, era válido, estava de acordo com o sistema. A mudança posterior, superveniente da lei não pode afetar aquilo que foi concretizado regularmente na lei anterior. Então, veja que, embora esteja revogado o Código de 16, ele está produzindo efeitos futuros. Ele está produzindo efeitos numa relação que se iniciou nele, mas que já está sob a vigência do Código Civil de 2002, tá? Então, nós temos até alguns exemplos sobre esse vigor do Código Civil de 1916, sobre o Código de 2002, no próprio Código Civil de 2002. Olha aí na sua tela. O artigo 2038 vai dizer o seguinte: fica proibida a constituição de enfiteuses e subenfiteuses, subordinando-se às existentes, até sua extinção, às disposições do Código Civil anterior, que era a Lei 3.071 de 1916 e leis posteriores.
Veja, o Código Civil de 2002, ele extinguiu a possibilidade de constituição das tais enfiteuses, tá? Fica tranquilo que isso a gente vai estudar lá em Direito Civil 5. Então, não existe mais no Código Civil de 2002 enfiteuse. Mas, se você constituiu uma na vigência do Código Civil de 1916, ele vai ter vigor para ainda regular essas enfiteuses que estão ainda presentes, existentes, na égide do Código Civil de 2002. Tá bom? Então, essa aí é a diferença que nós temos entre vigência e vigor. Ok? Outra questão que nós temos também que discutir aqui. A diferença entre eficácia e efetividade. O que é um e o que é outro. Eficácia, vou colocar até aqui na sua tela, olha só. Eficácia é a aptidão para produzir efeitos. Ou seja, a lei tem a possibilidade de produzir efeitos concretos, para então alterar a realidade dos fatos. Enquanto que a efetividade é produzir em si os efeitos concretos. É ela, de fato, alterar a realidade das coisas. Como assim, professor? Vou dar um exemplo aí que aconteceu há muitos anos atrás. Muitos anos atrás, o uso de cinto de segurança não tinha aí uma fiscalização e uma punição exemplar. Então, as pessoas usavam os veículos sem o cinto de segurança. Apesar de ser um requisito obrigatório, que as pessoas utilizassem o cinto. Então, o que acontecia nessa época? A lei que tratava do cinto de segurança, lá o Código de Trânsito, ela tinha eficácia, mas não tinha efetividade. Por quê? Porque não alterava a realidade, não produzia efeitos concretos. Agora, como há uma fiscalização maior pelo uso de cinto de segurança e uma punição exemplar para isso, então a lei, além de eficácia, ganhou efetividade, porque as pessoas respeitam e usam o cinto de segurança. Tá? Então você vê aí que existe essa diferença, embora alguns, novamente, não façam essa distinção nos seus textos, acabam tratando como sinônimo, mas há distinção entre o que é eficácia e o que é efetividade. Ok? Legal, gente. Com isso, então, nós podemos aqui tratar do parágrafo 3º e 4º do artigo 1º aí da lei de introdução. Olha aí na sua tela. Diz o seguinte, o parágrafo 3º. Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto, destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Vamos entender isso daí. Olha só. Vamos imaginar Código Civil. Vamos inventar aqui uma hipótese. Vamos imaginar o Código Civil de 2002 foi aprovado, publicado no Diário Oficial, vacatio legis de 1 ano. No meio desse 1 ano, o legislador percebe que cometeu um equívoco em alguns dispositivos. Digamos que num artigo ele tinha que proibir um comportamento e ele acabou permitindo. Esqueceu de colocar o não na frente. E daí então ele faz uma nova lei corrigindo esse artigo. Colocando lá, olha, o artigo tal, na verdade tem que se falar não pode ao invés de pode. Muito bem. Se isso acontecer no período de vacatio legis, veja que o prazo da vacatio legis começa a correr novamente. Então veja que, havendo correção no texto que foi aí publicado, né, então tiver uma nova publicação do texto com alguma correção, alguma modificação no seu dispositivo, veja que, então, começa a correr novamente o prazo de vacatio legis. Tá bom? De novo aí, parágrafo 3º para vocês entenderem. Se,
antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. E veja, sempre aqui quando a gente falar de destinado à correção, tá? Destinado aí à correção. Então, havendo isso, recomeça o prazo de vacatio legis. Agora o parágrafo 4º. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Então veja, Código Civil já está publicado e vigente, passou já um ano. Vejo depois desse um ano já vigente que eu esqueci de colocar o não na frente. O que eu vou ter que fazer agora? Uma lei nova alterando esse artigo e em vez do pode, transformar em não pode. E vai considerar a lei nova, com vacatio legis própria, para daí então alterar a redação do dispositivo. Tá bom? Então olha só, regra é fácil. Dentro do período de vacatio legis, se faz correção, recomeça a contagem do prazo. Se a correção é feita após a vacatio legis, essa correção é uma nova lei que está modificando a lei anterior aí que tinha esse equívoco, esse erro. Ok? Muito bem, gente. Agora então podemos ir aqui para o artigo 2º, que vai falar aqui inicialmente das leis de vigência temporária ou indeterminado. Olha aí na sua tela. Artigo 2º, caput. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. Vamos por partes aqui entender. Primeira ideia no início aí do dispositivo. Ele fala não se destinando à vigência temporária. Ou seja, existem aí duas modalidades de lei. Uma lei com prazo determinado e lei com prazo indeterminado. A regra do nosso sistema é que a lei tenha prazo indeterminado. Ou seja, ela vai subsistir no nosso sistema até que venha uma lei posterior que a modifique ou a revogue. Agora, o legislador pode, em determinadas situações, criar uma lei com efeitos aí com prazo determinado. Então, com uma vigência aí temporária. E daí temos duas possibilidades. Olha aí na sua tela. Nós temos normas de vigência determinada, temporárias e excepcionais. Qual que é a diferença de uma para outra? As normas de vigência determinada temporárias, elas têm prazo certo. Esta lei terá vigência por somente um ano. Esta lei estará vigente por 3 meses contados da sua publicação. Ou seja, você tem um prazo temporal definido. Por outro lado, as normas de vigência determinada excepcionais, elas são definidas por um evento. Esta lei terá vigência enquanto perdurar a guerra. Esta lei terá vigência enquanto perdurar a pandemia declarada do coronavírus. Esta lei terá vigência determinada enquanto perdurar as Olimpíadas. E assim vai. Ou seja, um evento que por vezes não tem prazo certo para o seu encerramento, mas a lei só teria relevância à sua vigência enquanto esse evento existir. Então, são as normas aí de vigência determinada excepcionais, tá? E o artigo 2º aí da lei de introdução, ele, apesar de falar não se destinando à vigência temporária, entenda que a vigência temporária ele está fazendo referência tanto às normas de prazo determinado aí temporárias quanto às excepcionais, tá bom? Então, ambos os casos aí sendo tratados nesse artigo 2º caput, ok? Muito bem. Outro ponto que ele fala aqui nesse artigo. Ele fala, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue.
Revogação é uma expressão que abarca duas possibilidades. Olha aí na sua tela essas duas possibilidades. Revogação pode significar derrogação, como pode significar abrogação. Qual que é a diferença de um ou de outro? A derrogação é a revogação parcial de uma lei. Ou seja, não são todos os dispositivos daquela lei que foram revogados, mas somente alguns que sofreram revogação. Por outro lado, a abrogação, ela é a revogação total de uma lei. Então, ela deixou de existir completamente. Então, veja, o Código Civil de 2002, o que ele fez com o Código de 16? Uma abrogação, porque revogou totalmente o Código de 16. E as leis que alteraram o Código Civil de 2002 desde então? Por exemplo, a Lei de Declaração de Direitos e Liberdade Econômica. Veja, essa lei realizou uma derrogação, porque revogou parcialmente o Código Civil. Tá bom? Então, essa é a diferença que nós temos aí para essa expressão. E daí, podemos partir agora para tentar entender o parágrafo 1º desse artigo 2º. Olha aí na sua tela. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Aqui então nós temos diversas hipóteses. Essa primeira parte, lei posterior revoga anterior, aqui a gente vai tratar daqui a pouquinho. Mas vamos então entender que a lei posterior vai revogar quando expressamente declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Veja então que nós temos 3 hipóteses aí de revogação por uma lei posterior. E isso é importante para o nosso estudo, porque olha só, quando eu falo que uma lei posterior revoga anterior, quando expressamente declare, eu estou chamando isso daqui de uma revogação expressa, tá? Revogação expressa. Por outro lado, quando eu vejo a incompatibilidade da lei posterior com a lei anterior, ou então que ela vai tratar, que não deixa de ser uma incompatibilidade, mas ela trata totalmente da matéria que a lei anterior tratava, eu estou falando de uma revogação tácita. Então, olha aí. Para o nosso sistema jurídico atual, é imprescindível que o legislador realize a revogação expressa. Essa regra está na Lei Complementar número 95 de 98, que vai dizer como que se deve estruturar uma lei. E nela diz que quando for ocorrer uma revogação de lei, a revogação deve ser expressa, ou seja, o legislador precisa apontar quais são as leis que foram aí revogadas com a nova legislação. E por que disso? Porque temos que facilitar o trabalho do intérprete, o trabalho do jurista, porque ele não pode ter que ficar buscando no ordenamento o que está revogado e o que não está. O legislador tem que ter a noção daquilo que é incompatível com a legislação anterior e apontar para o intérprete, para inclusive facilitar a vida de todos e reduzir a quantidade de litígios, de pessoas achando que pode aplicar uma lei e outras achando que tem que aplicar outra lei, né? E isso, obviamente, desemboca em conflitos no judiciário. Então, é importante e imprescindível que o legislador aponte, né, expressamente a revogação. Mas, ainda que a revogação tácita, então, não seja querida pelo nosso sistema, está aí, então, afastada
pelo legislador expressamente, ainda assim pode ocorrer. Por vezes o legislador não se atenta e acaba por não indicar algum dispositivo legal de uma lei anterior que estaria revogado. E aí basta para os intérpretes, para os juristas, que eles então notem isso e não apliquem a lei que foi revogada tacitamente, né? Para você ver o problema que era a revogação tácita e um conflito que se dava para entender qual lei estava vigente ou não, antigamente havia uma prática legislativa de colocar assim no final da lei: consideram-se revogadas todas as disposições em contrário. E daí, sabe lá Deus o que era que estava contrário àquela lei, que devia buscar em todo o ordenamento. Pelo menos isso mudou, agora o legislador tem que apontar expressamente o que está revogado. Ok? Muito bem. Vamos então agora para o parágrafo 2º aí do artigo 2º. Olha só, ele diz o seguinte, que a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior. E esse parágrafo 2º aqui, nós temos então que entendê-lo em conjunto também com essa ideia de a lei posterior revoga a anterior. Tá bom? Isso aqui que nós estamos falando é a ideia de antinomias. E o que são antinomias? Conflito entre leis. Afinal, entre duas leis que regulam a mesma matéria, qual que eu devo aplicar e qual está revogada, se não houver aí a revogação expressa. Para tanto, eu preciso me utilizar dos chamados critérios de resolução de antinomias, tá? E o nosso sistema tem aí 3 diferentes critérios, tá? E eles são, olha só aí na sua tela. Eles têm, então, os critérios da hierarquia, ou critério hierárquico, que é a lex superior. Temos também a especialidade, que é a lex specialis, né, o critério da especialidade. E o critério temporal, ou critério cronológico, que é a lex posterior. Já vamos falar disso. Mas entenda o seguinte, que esses métodos existem para solucionar o que a gente chama de antinomias aparentes. Olha só, nós temos 2 espécies de antinomias no nosso sistema. As antinomias aparentes e a antinomia real. Quando eu falo de antinomia aparente, eu estou falando de um conflito de leis em que aparentemente elas têm conflito. Ou seja, somente parece num primeiro momento que as leis são incompatíveis e eu não sei qual que é que está vigente, qual que eu devo aplicar ao caso concreto. Mas, me utilizando desses métodos próprios para a resolução das antinomias, eu soluciono qual que é a lei que deve ser aplicada. Então, vamos pegar aqui o exemplo do Código Civil. Se eu tenho o Código Civil de 16 e o Código Civil de 2002, tratando sobre o mesmo tema, por exemplo, um tema lá de direito das sucessões, falando como que deve ser partilhada a herança. E eu tenho o Código 16 falando de um jeito, o Código de 2002 falando de outro. Afinal, qual que eu sigo? Eu vou me utilizar de um método de resolução da antinomia e vou falar que o Código Civil de 2002 é posterior ao Código de 16. Portanto, prevalece a regra do Código de 2002 e não do de 16, tá? Então veja, a pessoa, por exemplo, faleceu em 2005. Preciso saber qual regra se aplica, Código de 16 ou Código de 2002? Eu olho lá, o Código de 2002 é posterior, então ele vai se aplicar para aquele caso concreto, tá bom? Sobre questões de direito intertemporal, ou seja, vamos dizer que morreu em 1990.
e está sendo aí solucionado o caso em 2010. Qual lei se aplica? Isso a gente vai ver na próxima aula, esse problema, que são os conflitos de direito intertemporal. Por enquanto, ficamos com a ideia. Um caso que acontece agora, hoje, 2020, aplica o Código 2002 ou de 1916? 2002, porque é lei posterior, portanto ele revogou o código anterior. Bom, então, voltando lá para os nossos métodos de resolução de antinomia. Nós temos então o critério hierárquico, a especialidade e o temporal. Critério hierárquico, o que ele vai falar? Que lei superior prevalece sobre a lei inferior. Ou seja, na hierarquia de normas que nós temos no nosso ordenamento jurídico, a lei superior tem mais força, ela prevalece então, aí na resolução de antinomia, da lei inferior. E qual que é a nossa hierarquia de normas no nosso sistema? Aqui está bem analítica a nossa pirâmide normativa, mas vocês vão estudar com calma depois em introduções do direito, em direito constitucional. Tá? Mas vejam aí que, por exemplo, a Constituição, junto às suas emendas, né, as suas alterações nas normas constitucionais e tratados internacionais de direitos humanos, eles estão no pico aí da pirâmide. E daí, logo abaixo, vem todas essas outras normas. Esses tratados internacionais que eu coloquei, leis complementares, leis ordinárias, delegadas, medidas provisórias, resoluções, etc, etc. Então, vamos dizer que existe uma regra na Constituição incompatível com o Código Civil. Qual prevalece? Constituição. Por quê? Porque o Código Civil é uma lei ordinária. Sendo uma lei ordinária, é hierarquicamente inferior, por isso prevalece o texto constitucional. Tá bom? Então, para a resolução de antinomia pelo critério da hierarquia, se dá então verificando essa nossa pirâmide normativa. Ok? Depois, critério da especialidade. É a ideia que a norma especial prevalece sobre a geral naquilo que elas forem incompatíveis. Então, vamos voltar rapidinho lá para o artigo 2º, parágrafo 2º, para que vocês vejam essa regra claramente. Olha só. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior. Vamos entender um pouco disso? Olha só, vou pegar o exemplo que eu dei em sala para vocês aí na nossa última aula. Contratos e contratos administrativos. A regulamentação dos contratos está no Código Civil. A lei de licitações previu o contrato administrativo e as suas regras próprias para o contrato que é celebrado com a administração pública. Veja só, qual a relação que a gente tem aqui? O Código Civil são as regras gerais, disposições gerais, porque falam de contratos genericamente. Enquanto que a lei de licitações, quando fala de contrato administrativo, está fazendo um tratamento especial, porque trata de uma espécie própria de contrato, contrato administrativo. Então veja, com a vigência do Código Civil, ele revogou a lei de licitações, que é anterior ao Código Civil, que é a lei de licitações dos anos 90? Não. Por que não? Porque o contrato administrativo é lei especial. A lei de licitações trata de disposições especiais. O Código Civil, disposições gerais. E mesmo que fosse o contrário, se, por exemplo, o Código Civil fosse anterior à lei de licitações, dá na mesma, convivem bem. Por quê? Estou diante de um contrato qualquer, aplico o Código Civil. Estou diante de um contrato administrativo, aplico a lei de licitações. Pronto. Então, elas convivem bem pelo critério da especialidade. Tá bom? Agora, se tivesse uma lei falando de contrato administrativo e vem uma nova lei falando sobre contrato administrativo, veja, não tem uma relação de especialidade. Aqui a gente resolve pelo critério cronológico, que é o próximo, critério temporal lá que eu disse para vocês. E que nós já vimos no parágrafo 1º. Lei posterior
revoga a lei anterior, tá bom? Então, esses são aí os 3 critérios que nós temos no nosso sistema para a resolução das antinomias aparentes, ou seja, que parece, num primeiro momento, que são incompatíveis, mas na verdade eu consigo identificar qual é a lei que deve ser aplicada ao caso concreto, ok? Mas ao lado disso, como eu mostrei para vocês, existe também a chamada, olha aí, antinomia real. E o que é a antinomia real? Ela se trata de uma antinomia que não é possível solucionar com os critérios, com os métodos que eu já falei, porque nenhum deles funciona. E daí, verdadeiramente, nós temos um conflito de leis. Nós temos um conflito que eu não sei qual lei aplicar. Isso é extremamente raro de acontecer. E eu, pessoalmente, conheço apenas um caso na nossa legislação de antinomia real, que é o artigo 134 do Código Tributário Nacional. Olha aí na sua tela. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com estes nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. E daí tem um rol de pessoas que eles falam aí nesse artigo 134. Vamos entender. Primeiro ele fala o seguinte, 134. Caso de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação. O que ele está falando? Se eu não conseguir cobrar o crédito, né, o crédito tributário, né, o tributo do contribuinte, eu vou atrás de outras pessoas, que seriam as que seriam listadas aí, que eu não coloquei para vocês, porque não me interessa falar todas as pessoas. Mas então veja, procuro primeiro o contribuinte, depois eu vou atrás das demais pessoas. Então eu tenho uma ordem hierárquica. E a gente fala aqui que seria então uma responsabilidade subsidiária, tá? Então, isso aí a gente vai ver até em Direito das Obrigações, Direito Civil 3, com mais detalhamento, mas entendam isso. Tem uma hierarquia. Primeiro eu cobro do contribuinte, se eu não conseguir, daí então eu vou cobrar os demais. Só que o artigo continua e fala assim: respondem solidariamente. Responsabilidade solidária funciona de forma diferente. Por quê? Na solidariedade, o contribuinte responderia ao lado dessas outras pessoas que são consideradas também responsáveis. Ou seja, eu posso cobrar de todo mundo ao mesmo tempo, de quem eu quiser na ordem que eu quiser. Então, veja que o início do artigo fala de responsabilidade subsidiária e a continuação fala de responsabilidade solidária. E, para piorar a nossa história, o artigo 134 ele foi aprovado dessa forma, não teve alteração legislativa e ficou nisso. Ou seja, não tem como falar de critério de especialidade, não tem como falar de hierarquia, não dá para falar de critério cronológico. Como que eu resolvo esse problema então? Aí eu tenho que buscar outras soluções dentro do sistema. A questão de finalidade do dispositivo, a essência, qual que era a pretensão do legislador, a sua intenção, qual que é então aí a finalidade do artigo, qual que é o valor que ele tenta proteger, e assim vai. E aqui, só para ficar esclarecido para vocês, prevalece a ideia da responsabilidade subsidiária, porque a ideia que a maioria tem é que o Código Tributário Nacional serve para proteger o contribuinte, né, e não o fisco, apesar de termos algumas divergências aí dos doutrinadores, tá bom? Então, é essa a ideia da antinomia real. Não dá para solucionar com os critérios de resolução de antinomia que temos presente no nosso sistema. Muito bem. Além disso, nós temos também uma outra classificação para a resolução de antinomias, que olha só aí na sua tela.
É antinomia de primeiro grau e antinomia de segundo grau. As antinomias de primeiro grau são essas que nós acabamos de estudar. Ou seja, essa daí que eu me utilizo de um dos critérios e soluciono o conflito de leis. Agora, a antinomia de segundo grau é aquela em que há conflito entre os próprios critérios. Como assim, professor? Não entendi. Olha só, pensar num exemplo, daí nós vamos transformar esse exemplo em forma analítica para todas as hipóteses possíveis. Imagina que existe uma lei ordinária, né? Então, no mesmo nível lá do Código Civil, uma lei ordinária que trata do tema X. Depois vem uma alteração na Constituição que altera esse mesmo tema X. Qual que vai prevalecer? Aqui, veja, pela ordem que nós temos, até parece que fica um pouco fácil, porque a alteração na Constituição foi posterior, se resolve pelo critério cronológico, e também se resolveria pelo critério hierárquico pela Constituição ser hierarquicamente superior aí à lei ordinária. Mas agora vamos inverter o exemplo. Vamos imaginar, a Constituição trata do tema X. Posteriormente, vem uma lei ordinária e trata também do tema X. Afinal, qual que vai prevalecer? A Constituição ou a lei ordinária que tratou desse tema X? Aí nós temos um conflito entre critérios, porque eu tenho que entender, prevalece o critério da hierarquia ou prevalece o critério temporal? E aí então nós podemos combinar esses vários critérios e ver qual que prevalece entre um ou outro. Olha aí na sua tela. Começando por esse que eu trabalhei com vocês, critério da hierarquia versus critério temporal. No exemplo que eu dei, Constituição falava do tema X, depois veio uma lei ordinária e tratou desse mesmo tema X. Qual que prevalece? No nosso sistema, prevalece a hierarquia, tá? Então, o critério hierárquico é mais forte que o critério temporal. Agora, vamos para o outro exemplo. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar, temos uma lei geral e que, ordinária, por exemplo, e daí vem uma nova lei ordinária especial, posteriormente. Qual que prevalece? Ou então, temos uma lei ordinária especial e posteriormente vem uma lei geral, também uma lei ordinária geral. Qual que vai prevalecer? Olha só, aqui uma vai revogar a outra? Não, aqui é bem naquela ideia nossa da especialidade. E veja então que o critério da especialidade é o que vai prevalecer, tá? E finalmente, entre hierarquia e especialidade. Vamos imaginar que, por exemplo, a Constituição trata de um tema geral e depois vem uma lei ordinária tratando de um tema especial. Qual que vai prevalecer? Ou então, a Constituição trata de um tema especial e vem uma lei ordinária e trata do tema geral. Qual que vai prevalecer? Aqui, a resposta é não sei. Vai depender do tema, vai depender do tratamento dado pelo ordenamento jurídico e que vamos então verificar se vai prevalecer o critério da hierarquia ou da especialidade. Aqui, muitos casos, a especialidade prevalece, mas é possível que a hierarquia prevaleça em outros casos. Então, a gente não tem uma definição. Depende do caso concreto para saber se a hierarquia ou a especialidade prevalece. O que podemos extrair daqui é o seguinte, né? Para facilitar para vocês lembrarem. Olha só, que o critério temporal, ele é um critério fraco, enquanto que a hierarquia e a especialidade são critérios fortes.
Porque, veja, a hierarquia sempre vence o cronológico e a especialidade sempre vence o cronológico. E a hierarquia e a especialidade, quando confrontadas, depende do caso concreto. Tá bom? Então, um jeito simples de lembrar é isso. Critério cronológico, temporal, é sempre um critério fraco, que sairá derrotado quando enfrentado pelos demais, nesses casos de antinomias de segundo grau. Ok? Muito bem, gente. Vamos então para o nosso último tema da aula de hoje, que é o do artigo 2º, parágrafo 3º, que vai falar do tema da repristinação. Olha aí na sua tela. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Como assim, professor? Não consegui entender muito bem aí o que está sendo dito nesse dispositivo. Olha só, vou explicar para vocês a partir de um exemplo para ficar fácil aí de entender. Olha aí na sua tela. Vamos dizer o seguinte, que eu tenho a Lei 1 tratando de um determinado tema X e tudo mais. Daí vem a Lei 2 posteriormente e revoga a Lei 1. Tudo bem, Lei 2 falou assim, está revogada a Lei 1. Revogou. Eis que surge posteriormente a Lei 3. E o que a Lei 3 faz? Revoga a Lei 2. Então diz assim, a Lei 3 diz o seguinte, revoga-se a Lei 2. Muito bem, com a revogação da Lei 2, a Lei 1 volta à vigência automaticamente? Afinal, vamos raciocinar aqui logicamente. A Lei 2 foi a responsável por revogar a Lei 1. Se ela deixou de existir no sistema, volta a existir a Lei 1? A resposta é negativa. Não. Por quê? É o que está sendo dito no artigo 2º, parágrafo 3º. Ou seja, que se a lei revogadora for revogada, a lei revogada, inicialmente, não volta à sua vigência. Tá? Quando que ela pode fazer isso? Somente se a Lei 3, aí do nosso exemplo, disser que a Lei 1 volta à vigência. Somente nesse caso. Se não, ambas, Lei 1 e Lei 2, estão revogadas, tá bom? Ou seja, no nosso sistema, a regra é a vedação da repristinação, sendo ela excepcional quando expressamente a lei assim dispor. Quando ela disser que realizará a repristinação daquela lei que já estava revogada. Ok? Além disso, precisamos entender a diferença entre repristinação e efeito repristinatório, que o nome é similar, mas são conceitos diferentes. Olha só, repristinação, como eu falei para vocês, ela é então uma atividade legislativa, ou seja, a lei nova vem, o legislativo então produz uma nova lei e que vai então falar que a lei revogada pode vir a ser repristinada se assim houver expressamente, dito na lei nova. Mas veja, se não houver qualquer manifestação nesse sentido, a lei revogada não é restaurada pela perda de vigência daquela lei revogadora, tá? Então, essa é a regrinha que a gente viu agora há pouco, aí do artigo 2º, parágrafo 3º. Efeito repristinatório, por sua vez, não é realizado pelo Poder Legislativo, mas sim pelo Poder Judiciário, em razão da declaração de inconstitucionalidade de uma lei. Como assim? Vamos pegar o exemplo que eu dei aí para vocês. Vamos imaginar, olha só aí na sua tela, que eu tinha, então, a Lei 1.
surge a Lei 2, posteriormente, e revoga a Lei 1. Só que o que vai acontecer? A Lei 2, ela vai ser aí declarada inconstitucional, por exemplo, pelo STF. Vamos dizer que o Supremo Tribunal Federal considerou que a Lei 2 tem uma matéria que contraria a Constituição, que não seguiu o devido processo legislativo e ela deve deixar de existir do nosso sistema. Ela é inválida. Nesse caso, existe efeito repristinatório da Lei 1, ou seja, com o afastamento, a invalidade por meio da inconstitucionalidade da Lei 2, a Lei 1 volta a produzir efeitos? E a resposta é sim. Sim. A Lei 2 abandona o sistema e a Lei 1 volta à vigência. Por que disso, professor? Entenda o seguinte: se a lei é inconstitucional, quer dizer que ela não tem validade dentro do nosso sistema. Ela não deveria fazer parte do nosso sistema. Nunca fez. E se ela nunca fez parte do nosso sistema, significa que ela não poderia ter alterado normas válidas. Por isso que a declaração de inconstitucionalidade de uma lei acaba por destruir os efeitos que ela teria no ordenamento jurídico, na legislação própria válida que já existia. Ou seja, se a lei inconstitucional estava querendo revogar uma lei, essa revogação não produz mais qualquer efeito. Veja então como é diferente da repristinação que nós vimos lá do artigo 2º, parágrafo 3º. Na repristinação, revoga a lei revogadora, mas a lei revogada continua revogada, em regra, né? Se não tiver aí expressa a previsão em contrário. No efeito repristinatório, por sua vez, a inconstitucionalidade declarada de uma lei faz com que a lei revogada volte a produzir efeitos, volte a fazer parte do ordenamento jurídico. Então, resumindo essas ideias, olhe aí na sua tela, né? Então veja, repristinação é a realizada pelo Poder Legislativo, enquanto o efeito repristinatório é realizado pelo Poder Judiciário, e na repristinação a regra é que a lei revogada não é restaurada pela perda de vigência da lei revogadora, enquanto que no efeito repristinatório a lei revogada é restaurada pela declaração de inconstitucionalidade da lei revogadora. Ok? Pessoal, então era isso que eu gostaria de trabalhar com vocês nessa nossa primeira aula. E na nossa próxima aula, portanto, continuamos trabalhando com os demais dispositivos aí da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ok? Muito obrigado e até a próxima.